Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Meus queridos, vamos nesse momento meditar na palavra de Deus e nós vamos nessa manhã voltar ao livro dos Salmos. Nós estávamos pregando o livro dos Salmos pela manhã na igreja. E depois que iniciou-se a pandemia, a gente começou a pregar, dar uma certa continuidade, depois eu parei. Mas vamos aqui dar continuidade, ao livro dos Salmos pela manhã. E hoje, então, continuando, o último salmo que nós havíamos pregado foi o Salmo 21. Hoje, então, nós vamos para o Salmo de número 22. Vamos fazer a leitura e depois vamos passar para a exposição do Salmo. Salmo número 22. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações.
todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vi anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, ó Deus, tua palavra foi lida e te suplicamos, Senhor, fala aos nossos corações, tem misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus, ó Pai, que possamos aprender da sua palavra e que possamos com ela ter consolo e conforto, ó Pai. Nosso Deus, também peço por mim que eu possa fazer a exposição fiel da tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, qual o pior sofrimento que alguém pode passar? Qual é a coisa mais dolorosa que um ser humano pode sofrer? Muitos dirão, será que a fome? Muitos dizem, que a fome é dolorosa. Pela graça bondosa de Deus, nunca pude experimentar fome, e louvo a Deus por isso. Mas sei de pessoas que, infelizmente, passaram fome na vida, e o que elas dizem que é doloroso, que é algo ruim, é um sofrimento muito grande, a fome. A sede também é algo que é doloroso. Como eu disse, pela boa graça de Deus, nunca pude experimentar sede no maior dos extremos. Tive uma certa experiência uma vez, quando ainda na adolescência, no final da adolescência, praticava esportes, eu praticava vôlei, e eu me lembro que uma vez o nosso time perdeu, e o nosso treinador, como punição pela derrota, nos fez fazer um treino físico. Quem conhece aqui a região de Itapuã, aqui em Salvador, sabe que existe um areal ali. E eu me lembro que nós saímos do bairro onde nós morávamos, que era mais ou menos próximo, e nós fomos andando, depois correndo até lá, e lá nós subimos e descemos esse areal muitas vezes. E eu me lembro das palavras do nosso treinador dizendo, levem água. E nós, adolescentes, em consequência, não estávamos muito preocupados com isso, achamos que a coisa seria leve. E foi um treino pesado, na areia, um sol escaldante, me lembro como hoje. E eu não levei água, como ninguém tinha levado água, só o treinador. E eu me lembro que ele nos dava 2 dedos contados de água. E eu pude experimentar um pouco da sede, um pouco. Foi um momento difícil. Se não fosse por eu ter levado um dinheiro no bolso, eu teria passado por maus bocados. Eu me lembro que quando estávamos voltando, todo mundo morrendo de sede, todos nós estávamos com muita sede mesmo, e ali eu pude ver um pouco do ser humano quando está em necessidade. E aí nós encontramos um local e pedimos água a uma pessoa, e eu me lembro que quando a primeira pessoa tocou na garrafa de água, eu me lembro que quase houve briga. Eu fui pegar na garrafa de água, um amigo passou à frente, meteu a mão na água, e de uma atitude assim irracional, parecia que a pessoa não estava raciocinando. E eu confesso que me assustei com aquilo, e peguei o dinheiro que eu estava então no bolso, comprei um refrigerante, era a única coisa que tinha gelada, nem água tinha para vender, a água que tinha acabado os meninos tomaram toda, e eu nunca tomei um refrigerante com tanta alegria na vida, mas foi um momento assim delicado. Isso porque foram algumas horas. Imagine pessoas que passam dias com sede, então é algo muito doloroso também, é um sofrimento muito grande. Outros poderiam dizer que é uma enfermidade terminal, traz um sofrimento não só físico, mas até psicológico. O fato de você saber que tem uma doença terminal nos leva a refletir em muita coisa e nos leva a uma tristeza muito grande e um sofrimento muito grande.
né, uma decepção na vida, um relacionamento que nós terminamos pode nos levar ao sofrimento, né? Seria a dor física, então, o maior sofrimento do homem, né? Quando somos expostos a uma dor física extrema, realmente é complicado. Choramos de dor. Já vi pessoas chorarem de dor, de tanta dor que estavam sofrendo naquele momento. Alguém que tem um osso quebrado, uma fratura exposta, e eu não tenho nem como medir a dor, né? Seria então a dor da alma, que é a depressão. Muitas pessoas sofrem profundamente e dizem, é uma dor que a gente não consegue descrever, né? Não é uma dor física, mas é uma dor na alma, né? A depressão é algo também muito grave, né? E tem levado muitas pessoas ao extremo sofrimento, né? E, né, talvez a morte, muitos possam encarar como um grande sofrimento, não a quem morre, né, mas a pessoa que perde um ente querido, principalmente, a dor da perda, né? Isso aqui poderíamos passar a manhã inteira pensando em situações aqui que podem nos causar dor, mas eu quero dizer que nada dessas coisas é tão profundamente doloroso quanto o afastamento da nossa comunhão com Deus. Nada pode trazer maior sofrimento ao homem do que a morte espiritual, porque todas essas coisas só são possíveis por causa da morte espiritual, que nós experimentamos primeiro lá no Éden, no jardim, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, né? O homem então passa a sofrer a pior de todas as dores, que é a perda da comunhão com Deus, né? O afastamento espiritual do seu Criador, aquela comunhão plena e sublime que havia entre Adão, né, e Deus, entre Eva e Deus, é perdida ali no Éden. E a consequência disso é que o próprio Adão também perde o seu vínculo, né, ali sublime também com Eva e com a criação. Então, não existe nada mais doloroso para o homem do que o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe do nosso Criador, do qual nós fomos criados em imagem e semelhança. É um rompimento brusco e doloroso demais, que ninguém pode suportar. E a prova é tanta que Cristo, né, nos adverte na sua palavra inúmeras vezes quanto ao inferno, local onde Deus não manifesta a sua graça, mas sim a sua ira. É onde aqueles que se afastaram de Deus por causa do pecado e não se reconciliaram com o Senhor experimentam ali as dores infernais. Mas passemos então para o texto que nós lemos, o Salmo 22. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Ele é um salmo que retrata o sofrimento, né, de Davi. Mas, como nós bem sabemos, não somente o sofrimento de Davi, ele aponta para alguém maior do que Davi, o sofrimento do próprio Messias. Tanto é que o título colocado aqui pelos nossos tradutores, né, já contempla isso, como diz aí, sofrimento e vitória do Messias. Esse salmo ele é altamente messiânico, né, como muitos outros salmos no livro dos Salmos, né, os que são assim chamados salmos messiânicos, aqueles que apontam para Cristo. Mas o Salmo 22 ele é, vamos dizer assim, escancaradamente messiânico, né? E isso nos leva a uma reflexão quanto ao caráter profético dos salmos e o ofício também profético, né, que Davi exercia, né? Ele, como profeta de Deus também, né, fala da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Salmo 22 ele é conhecido como um salmo de lamento. O livro dos Salmos ele contém alguns salmos que são assim chamados. Ele é uma classificação, né, dos salmos. Existem os salmos reais, né, os salmos imprecatórios,
né, e os salmos de lamento e outros salmos. Isso aqui é uma divisão estrutural do livro dos Salmos, que muitos de nós conhecemos, mas não vamos nos aprofundar nisso agora, certo? Então, como um salmo de lamento, ele contém, né, um brado, um grito de socorro, contém uma queixa, né, e contém também, né, o derramamento da alma daquele que escreve o salmo, né? A profundeza da sua tristeza é declarada aqui, como é comum nos salmos de lamento. Então, ele, apesar de ser, de certa forma, como qualquer outro salmo de lamento, ele segue a mesma estrutura. No entanto, ele se diferencia, como eu falei, pelo seu cunho altamente profético, né? Porque ele aponta para as dores e o sofrimento do Messias, né? Que depois nós vamos ver no Novo Testamento as palavras aqui citadas por Davi sendo literalmente repetidas por Cristo, e muitos dos acontecimentos que são ditos aqui acontecem exatamente da forma que é descrito aqui no Novo Testamento. Nós vamos ler depois, no Evangelho de Mateus, para esclarecer um pouco melhor. Mas basicamente o Salmo 22 está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 21, nós vamos ter, né, o sofrimento de Davi. Davi vai falar sobre o seu sofrimento, vai derramar a sua alma aqui. E do versículos 22 até o final, nós vamos ver a vitória, né, sobre os inimigos, né, o louvor a Deus e a vitória aqui declarada sobre os inimigos do Senhor, né? Então, basicamente, essa é a divisão do Salmo 22. Então, vamos atentar aqui, né, para o texto. Ele começa, né, com um brado, né, com uma exclamação aqui, né, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Meus irmãos, esse aqui é o clamor do desesperado. É o clamor de uma alma desesperada, aflita. Esse aqui, meus irmãos, é o clamor daqueles que não têm a Deus. É o clamor daqueles que experimentam o distanciamento divino. É o clamor de quem não tem esperança. E Davi então aqui está clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados, por muitas vezes em nossas vidas, parece que Deus nos abandonou, não é isso? É muito comum na vida cristã nós passarmos por momentos em que Deus parece que simplesmente ignora a nossa existência. Ele deixa claro aqui que Deus, porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor me abandonou, né? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Ele diz, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e também de noite, e porém não tenho sossego, não tenho descanso. Você já experimentou isso na sua vida? Dias em que você está num sofrimento tão grande que você clama a Deus, você pede a Deus socorro e parece que Deus não te ouve. Você passa o dia em oração e clamando a Deus e não há resposta. Durante a noite você clama a Deus, mas você não tem resposta, e isso faz com que você não tenha sossego, você não dorme. São tantas preocupações, são tantos problemas, tanta tribulação, que você simplesmente não consegue ter descanso de alma. Nada na nossa vida parece nos alegrar ou nos trazer conforto. Há momentos na nossa vida que parecem exatamente que Deus nos desamparou, que parece que Deus não se importa conosco. É claro que sabemos que Deus nunca nos abandona, mas há momentos na nossa vida que Deus parece se distanciar e nos deixa clamar para ver talvez a nossa reação. Certamente quando Deus faz isso, Ele está nos provando, nos testando.
Mas a verdade é, irmãos, que muitas vezes a nossa alma está assim, como quem não tem esperança, o clamor do aflito, né? Porque a pior coisa para o homem é não ter a resposta vinda da parte de Deus. A pior coisa para o homem é Deus não fazer caso dele, né? Como se nós não existíssemos para Deus. Então, Davi fala essas palavras. No entanto, no verso 3, ele não blasfema contra Deus. Apesar de ele estar profundamente triste, profundamente desesperado, mas ele não desiste de Deus. Ele tem fé em Deus porque ele chama Deus de meu Deus, e isso aqui aponta para a aliança, para o pacto. Davi, apesar de estar sentindo como se Deus os tivesse abandonado, mas ele ainda clama como sendo: meu Deus, Senhor, me acode, porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus do meu relacionamento, é o Deus a quem eu me curvo. Ainda há um resquício de fé no coração aqui de Davi. Mas então ele prossegue dizendo: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Davi agora coloca aqui os atributos de Deus, né? Ele vai mostrar quem Deus é e como ele age. Então ele mostra a santidade de Deus. Ele diz: o Senhor é santo, né? O Senhor está entronizado entre os louvores de Israel. O Senhor é um Deus santo, um Deus perfeito, né? Ele diz: nossos pais confiaram em ti e o Senhor os livrou, né? A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Davi então aqui mostra que Deus é santo, Deus é puro, mostra também que Deus, ele é o Deus que nos livra, Deus que nos resgata, ele é o nosso resgatador, o nosso salvador, e também mostra que Deus é um Deus fiel, é um Deus que não mente, porque ele não nos confundiu. Ora, Deus não confunde a gente. Deus nunca confunde o seu povo. Deus sempre se mantém fiel e firme nas suas promessas. Por isso, podemos confiar nesse Deus. Por isso, nós podemos chegar diante de Deus e nos derramar como fez Davi aqui. Porém, ele prossegue. E ele começa então a fazer uma descrição de si mesmo, como as pessoas o viam, né, a vergonha a qual estava exposto. Ele diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele está aqui se colocando como um verme. É como se eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada, eu não passo de um verme, eu não sou um homem, eu sou um verme, é o que ele está dizendo aqui. Eu não passo de pó, né? Eu sou vergonha, né, opróbrio, né, dos homens. Eu sou a vergonha dos homens e sou desprezado pelo povo. E ele diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso aqui, irmãos, é como aquela expressão que às vezes a gente diz assim, faz assim. Eu vou tentar exprimir aqui, quando faz assim e balança a cabeça, como a gente diz: quem é esse cara? Está perdido, isso é um verme, né? É isso que Davi está dizendo aqui, que as pessoas olham para ele e fazem esse gesto, né, de afrouxar os lábios e menear a cabeça, né, fazer esse gesto assim, né, como a gente faz quando a gente realmente sente desprezo, né, por algo, por alguém, né? E ele diz: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és que me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Ora, apesar de Davi se ver, né, de forma que desprezível, das pessoas olharem para ele e desprezá-lo, mas ele, ao mesmo tempo, ele reconhece, ele não blasfema contra Deus. Muito pelo contrário, ele reconhece: foi o Senhor quem me fez, foi o Senhor que me fez nascer, né? E o Senhor me preservou, né, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus, né? Ora, irmãos, isso aqui
Davi está mostrando o seu sofrimento, né? Aquilo que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele reconhece que foi Deus quem o criou, que Deus quem o preservou e que desde a infância Deus estava com ele, né? E aí ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Agora ele vai falar dos seus inimigos. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Os touros de Bazã eram conhecidos pela sua força, pela sua robustez, né? Bazã era uma terra ali nas regiões de Israel, onde haviam touros fortes, né? Então ele diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz um leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Observe, ele começa a descrever como ele está se sentindo por dentro. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Ele está com sede, ele está sem vigor. É como se ele estivesse aqui magro, seco, mirrado, como a gente diz aqui, né? E com sede, né? A língua tocando o céu da boca. Ele diz: assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Cães aqui não é, no sentido, não é o cachorro no sentido literal, mas aqui é a ideia de cães no sentido de pessoas ruins, né? Era muito comum em Israel se chamar malfeitores também de cães, né? Porque os cães de Jerusalém não eram como os cães dos nossos dias, bonitinhos, animais, né, domésticos, mas eram cães sarnentos, cães que viviam na rua. Então o cachorro era visto como uma figura desprezível. Então os malfeitores muitas vezes eram chamados de cães, né? E aqui é esse que Davi está se referindo aqui. E ele diz: com astúcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Ora, irmãos, essas passagens aqui que nós lemos, nós percebemos claramente que Davi, ele fala de si mesmo, mas nós sabemos que não é só a ele que se aplica isso aqui. Nós já lemos essas palavras. Em Cristo, os seus pés foram traspassados, né? Os inimigos ali ao redor, os soldados que zombavam de Cristo, os soldados também que o humilharam ali, os inimigos que estavam ali para destruí-lo, né? Então, é de Cristo que Davi está falando aqui. Ele se refere a si mesmo. É claro que Davi não sabia que ele estava proferindo algo que aconteceria com o Messias, mas o Espírito Santo, inspirando Davi, faz com que ele escreva essas palavras e depois elas serão cumpridas em Cristo. E ele diz: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha isso aqui, irmãos. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. É exatamente o que acontece com Cristo mais à frente. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Aqui, mais uma vez, vemos Davi trazendo um bramido, um grito: Senhor, socorre-me. Muitas vezes esse é o grito da nossa alma. Não só Davi passou por isso, nós também passamos por isso como cristãos, muitas vezes. A tristeza é tão profunda que nós muitas vezes não conseguimos exprimir isso, mas nossa alma clama e grita, e nós gritamos por socorro e suplicamos a Deus que Ele nos salve, que Ele nos livre, né? E esse era o sentimento também de Cristo ali, quando estava sendo crucificado e levado à cruz, carregando os nossos pecados, é de que o Senhor o livrasse, e ele chega a clamar isso no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele se entrega nas mãos de Deus e diz: mas seja feita a tua vontade. E a agonia do Senhor era tão grande que a Bíblia nos diz que ele estava em agonia de morte, a tal ponto que ele transpirou gotas de sangue.
O brado da alma dentro de Cristo era tão forte, a agonia era tão grande, que ele chegou a transpirar sangue. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre tamanha agonia que o nosso Salvador suportou? E é isso que Davi então está aqui dizendo no espírito profético, o Senhor inspirando, e ele finaliza dizendo: sim, tu me respondes. Ele conclui essa parte dizendo: o Senhor me responde, Deus há de me responder. Ele confia na resposta de Deus. Então, no verso 22 em diante, nós vamos ver a vitória agora de Davi, a vitória sobre os inimigos e o louvor que é prestado a Deus. Ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Ora, o Senhor nos ouve, mesmo que passemos por grandes momentos de tristeza e tribulação, que a nossa alma muitas vezes está angustiada profundamente, mas o Senhor nos responde e nos livra, assim como Ele fez com o nosso Salvador, ressuscitando-o de entre os mortos, trazendo Ele de volta à vida, fazendo Ele vencer. E Ele então, após vencer, Ele vai então louvar a Deus, engrandecê-lo, e esse é o nosso dever como cristãos também. O Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso clamor, e Deus não abandonou a Cristo, Deus o Pai não abandonou o seu Filho. Ele ouviu o clamor de Cristo e então o ressuscitou e o trouxe de volta, e ele agora está nos lugares celestiais, onde ele é entronizado, e os anjos cantam a Deus, os anjos cantam em adoração ao Senhor Jesus Cristo, como o livro de Apocalipse nos diz. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Não foi isso que Deus justamente fez com o seu povo, depois de experimentar a morte no Éden? Em Cristo nós fomos ressuscitados, nós somos trazidos das trevas para a maravilhosa luz, e experimentamos, nós que éramos pobres, experimentamos o banquete da mesa do Senhor. Nós que estávamos aflitos, experimentamos a plena alegria de estar na presença do Senhor, os nossos lábios o louvam. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que todo olho verá o Senhor Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará diante de ti, todas as famílias se prostrarão diante do Senhor eterno. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Ele tem domínio, Ele é o Senhor soberano. Ele venceu, destruiu Satanás e destruiu todas as hostes demoníacas, e Ele então quem governa. Mateus capítulo 28 nos diz isso: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Cristo reina, Cristo domina sobre tudo. Todos os opulentos da terra, ou seja, os ricos, aqueles que têm, os poderosos da terra, hão de comer e adorar também. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida, o que Davi está dizendo, até ricos e pobres, até aqueles que não podem nem se sustentar, estarão diante do Senhor e louvarão e o adorarão. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vi anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Ora, aqui nós vemos também a proclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho de Cristo. Não é isso que nós fazemos? Falamos de Cristo, falamos do que Ele fez, falamos da sua obra, e falaremos o que foi que Ele fez por nós.
Esse salmo é riquíssimo, irmãos, e muitas coisas nos traz aqui. Mas o que Davi declara aqui de forma poética, lembremos que o livro do Salmo é um livro de poesia, né? A estrutura é uma estrutura poética, né? Davi não experimentou suas mãos transpassadas, Davi não experimentou a sede, como é dita aqui, Davi não pôde experimentar de forma profunda como Cristo experimentou o distanciamento de Deus. Ele não pôde ser tão humilhado quanto aquele que veio lá de cima, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Esse salmo aponta para Cristo. O que Davi descreve aqui, meus irmãos, de forma poética, o Senhor experimentou de forma literal. Meus amados, as palavras que Davi usa aqui para exprimir o seu sentimento, a sua dor na alma, que certamente era grande, mas em modo nenhum pode se comparar com a dor que Cristo sofreu, física e espiritual. O que Davi coloca aqui com palavras belas e profundas, mas que são simbólicas, vamos assim dizer. Palavras que são um recurso literário, uma poesia para descrever o seu sofrimento interno. Por providência divina, foram escritas de tal forma para que Cristo experimentasse de forma literal essas dores. Então ninguém sofreu nessa vida mais do que Cristo. Nenhum homem sofreu tanto como o Senhor Jesus. E por que o sofrimento de Jesus é tão grande? Porque Cristo, ele é perfeito. Davi merecia esse sofrimento. Davi, por mais que fosse próximo de Deus e um homem piedoso, mas Davi era pecador como nós. Davi merecia esses sofrimentos. Cristo não merecia. Cristo nunca pecou. Cristo, apesar de ter sua natureza humana, ele nunca pecou. Ele nunca blasfemou contra o Pai. Davi pecou, nós sabemos. Davi caiu, nós caímos, mas Cristo não. Cristo sempre foi perfeito. O Filho de Deus, aquele a quem Deus tem prazer, como ele diz, em quem me comprazo. Foi este Filho de Deus que sofreu todas essas coisas. Davi sofreu porque merecia, mas Cristo sofreu por amor. Sofreu porque nos amou. E ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus filhos, né? De dar a sua vida pelos seus amigos, como ele diz. E ele fez isso quando ainda éramos seus inimigos. Ele nos transformou em amigos e, mais do que isso, em irmãos, a ponto de sermos da mesma família. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, no verso 27, capítulo 27, a partir do verso 27, para nós observarmos como Davi escreve então de forma profética aqui no Salmo 22. Mateus capítulo 27, a partir do verso 27, diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Verso 33 em diante. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte,
e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, os quais iam passando, blasfemavam dele, os que iam passando, blasfemavam dele, e meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Perceba, é como se o Salmo 22 estivesse sido transportado literalmente para aqui. Por isso que nós falamos que aquilo que Davi escreve de forma tão bela, poeticamente, para descrever a dor da sua alma, Cristo experimentou de forma literal. E nisso nós podemos ver, irmãos, o amor e a misericórdia de Deus. Porque Deus não permitiu que o seu povo sofresse literalmente todas as dores infernais que Cristo sofreu. Davi experimentou um pouco. Davi descreveu de forma poética a sua dor, que certamente era grande, mas não pode se comparar a tudo aquilo que foi dito e expresso. Cristo sofreu literalmente. Que lições nós aprendemos então, meus irmãos, desse salmo? Eu quero destacar pelo menos 3 aqui. Primeiro é que todo o nosso sofrimento é fruto do pecado. Mas Cristo sofreu pelos nossos pecados. Nós merecemos o sofrimento. Então, qualquer sofrimento que você esteja passando hoje, você merece. Eu mereço. Como nos diz a própria Escritura, de que se queixa o homem? Queixe-se, porém, dos seus próprios pecados. Meus irmãos, se sofremos é por culpa nossa. Nós sofremos porque somos pecadores. Nós merecemos o sofrimento, mas Cristo não. Cristo não merecia o sofrimento, mas ainda assim, Ele sofreu por você, por mim. Ele sofreu em nosso lugar as dores que eram nossas. O sofrimento infernal que é descrito aqui, quem sofreu foi Cristo em nosso lugar. E só por isso nós devemos então louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas. Mas precisamos lembrar que se sofremos é fruto do pecado, né? Não de um pecado específico que possamos ter cometido, mas quando Adão e Eva comem do fruto, nós passamos a experimentar a morte e as consequências da nossa morte espiritual. E nós então passamos a ter a morte física, as dores, né, as enfermidades, o sofrimento, tudo isso, tudo que Davi descreve ali é consequência do pecado original. É claro que alguns sofrimentos são culpas de pecados específicos nossos, mas eu estou falando aqui de forma geral, sofremos. Por que a humanidade sofre?
por causa do pecado. E por isso que eu disse, não existe maior sofrimento para o ser humano do que o pecado. Porque a depressão que você possa estar sentindo, ainda que seja dolorosa, é por causa do pecado original. A dor que você possa estar sentindo fisicamente, a enfermidade que possa estar lhe acometendo, tudo isso é consequência do pecado original. Outra coisa que esse texto nos ensina, que apesar de sofrermos nessa vida, e somente nesta, nós já somos mais que vencedores. A dor de Cristo foi o nosso alívio. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós cristãos sofreremos nessa vida. Nós vamos sofrer aqui. Aqui, nesse sentido, é o nosso inferno. A maior dor que vamos sentir como os seres humanos é a dor dessa vida. Os sofrimentos dessa vida. Mas são passageiros. Mas Cristo experimentou as dores infernais. A dor daqueles que estariam condenados no inferno. As dores infernais Cristo sofreu para que nós fôssemos aliviados. Para que em Cristo entrássemos no descanso. Então, mais uma vez, nós temos que louvar a Deus por isso. Porque o nosso sofrimento vai ser só aqui. Por isso, nós cristãos precisamos urgentemente parar de pensar só nessa vida e pensar na vida que vai vir um dia. Nós não temos a nossa esperança apenas nessa vida. O apóstolo Paulo já disse que se a nossa esperança está apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos que lembrar que existe uma esperança futura. Que Cristo sofreu a dor que era nossa, para que nós pudéssemos ter alívio e descanso de alma na vida do porvir. Os ímpios sofrem agora, mas sofrerão ainda muito mais no porvir. O paraíso dos ímpios é esta vida. Você já pensou? O paraíso deles é esta vida sofrida, debaixo de maldição. Esse é o paraíso deles. Porque se não se arrependerem, experimentarão as dores infernais, as dores que Cristo suportou. Eles experimentarão. Mas não porque não merecem, mas porque merecem. Cristo foi por nossa causa, mas eles experimentarão por causa dos seus próprios pecados. E aí então, é a terceira coisa, reclamar de quê então? Do que nós vamos reclamar? A quarentena está ruim? Cristo sofreu muito mais. A quarentena está ruim e você ainda está enfermo? Cristo sofreu muito mais. Você está na quarentena, está enfermo, está com dificuldades financeiras, está sentindo dores no corpo, está entrando em depressão. Eu sei que é difícil, mas Cristo sofreu muito mais. Então não reclame. Se curve diante de Deus e louve a Deus, porque o seu sofrimento é só uma quarentena. O seu sofrimento, ele é poético em comparação ao sofrimento de Cristo. Cristo sofreu muito mais para que nós pudéssemos passar por uma quarentena como essa. Dias difíceis, sabemos, não está sendo fácil, mas nada disso se compara ao sofrimento que Cristo experimentou para que você pudesse experimentar o reino eterno, o reino de Deus, entrar na glória futura. Como nos diz o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos aguarda. Por isso, meus irmãos, se fortaleçam. Lembre-se de que a sua dor Cristo já experimentou e experimentou muito pior. Então, curve-se diante de Deus e não reclame, mas louve a Deus. Agradeça a Deus por tudo isso, porque isso é passageiro. Isso é passageiro. O que para nós está sendo difícil aqui, tenha certeza que pior foi as dores que Cristo suportou.
E isso aqui, irmãos, será o nosso inferno. Será o nosso inferno. Muito pior será para aqueles que não se arrependerem. Se não crerem em Cristo, eles experimentarão as dores infernais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele coloque em nosso coração a gratidão. Que venhamos a ser gratos por tudo que Ele fez, pela sua obra na cruz, por todo aquele sofrimento, para que nós pudéssemos ter alívio. Lembre-se sempre, a dor de Cristo traz o nosso alívio, trouxe o nosso alívio. Por isso, louve sempre ao Senhor. Coloque o seu coração em adoração, em louvor, como é dito no Salmo 22. Proclame a Cristo, pregue o Evangelho. Aproveite esses dias para pregar a palavra, para anunciar a Cristo. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, que a Tua palavra possa ficar guardada em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos guie, ó Deus, para que venhamos a sermos obedientes ao Senhor, que venhamos a Te amar, ó Deus, pela Sua obra na cruz. Que a gente pare de reclamar, Senhor, e comecemos a louvar ao Senhor, a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, bom dia a todos, até a noite, que nós estaremos em live, ok? Um grande abraço a todos.